A oposição na Câmara dos Deputados apresentou uma PEC para reverter decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Para um pouquinho. É uma PEC pela qual o Poder Legislativo pode cancelar uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa PEC é movida pela Frente Parlamentar do Agronegócio. E a medida visa, entre outras providências, derrubar a posição contrária da Suprema Corte à tese do marco temporal. Caso seja aprovada essa proposta, para sustar as decisões do STF, será necessária maioria qualificada, ou seja, 3/5 da Câmara e do Senado em 2 turnos de votação, que é o mesmo quórum para aprovação de emenda constitucional. Tô vendo confronto feio pela frente. Então, o Supremo decide e declara inconstitucional uma lei aprovada pelo Congresso. O Congresso, no mesmo quórum de votação da emenda, suspende a decisão do Supremo. Em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, aqui na Jovem Pan, o deputado federal Domingos Sávio, que é o relator da proposta, falou sobre o texto, garantindo que ele não altera prerrogativas constitucionais do STF. Tô curioso. Vamos ouvir esse trecho. Algumas pessoas, sem ler a proposta, sem fazer uma análise, tomaram partido dizendo: não, isso é inconstitucional, está mexendo em cláusula pétrea, está tirando prerrogativa do Supremo. E não é verdade. Dizer isso é um verdadeiro fake news. Ela não retira nenhuma prerrogativa do STF. Ela não mexe em nada do STF. O STF está em outros artigos da Constituição. Ela apenas torna claro no artigo 49. O artigo 49 é o artigo que diz quais são as competências do Congresso Nacional. E lá no artigo 49 já tem um inciso, o inciso 11º, que diz que uma das competências do Congresso Nacional é zelar para que a sua competência legislativa seja respeitada pelos demais poderes. Então isso já está na Constituição e o Supremo deveria fazer isso e ele não está fazendo. Bom, desculpa aí, deputado, essa sua explicação aí. Bom, ainda segundo o deputado, alguns ministros do Supremo estão interferindo no Legislativo. Acompanhe. E a nossa iniciativa é para pacificar, é para estabelecer com clareza aquilo que o artigo 2º da Constituição diz. A nossa organização democrática era constituída de 3 poderes, temos também agora o Ministério Público praticamente constituído como um poder, mas o Legislativo, o Judiciário e o Executivo são poderes independentes e que devem funcionar de formas harmônicas. E deve haver peso e contrapeso. Ocorre que alguns ministros do Supremo estão achando que eles são supremos sobre todos os outros. Ele é a Suprema Corte do Judiciário, ele é a última palavra do Judiciário. Ele não pode começar agora a querer interferir no Legislativo, querer fazer leis. Ele pode sim dar uma interpretação à lei. Por fim, Domingos Sávio falou sobre o movimento de obstrução de pautas no Congresso como uma reação, uma resposta ao Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Roda a obstrução é um instrumento importante dentro da democracia. É uma forma de você chamar atenção para um problema, de você demonstrar que não concorda com algo e lutar por uma mudança. Nós hoje somos resistência, mais do que oposição, nós somos resistência a alguns abusos que, no nosso entendimento, coloca em grave risco a democracia brasileira. E esse ativismo judiciário, mais do que um ativismo, essa usurpação, né, das prerrogativas do poder legislativo pelo judiciário, por 11 ministros que não receberam nenhum voto e começam a chamar para si o poder de decidir, de mudar as leis, não de interpretar, mas de mudar as leis ou de impor novas leis à população. Isso é muito grave. Professor Marcelo Suano, quando o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: bom,
eu tô a fim de revogar os dispositivos que criminalizam o aborto. Então, não entendemos que não deve mais ser crime praticar aborto. Eu não vou nem entrar no mérito, não estou dizendo se eu sou a favor ou sou contra. Estou discutindo o método. Aí o Supremo diz, bom, para revogar o crime de aborto, eu vou provocar uma retórica jurídica. De um lado, eu vou colocar o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, viola o princípio da dignidade humana, a gestante não poder interromper voluntariamente a gravidez até os 3 meses. Isso afronta a dignidade da pessoa humana. Do outro lado, tem o direito à vida. A Constituição garante o direito à vida e obriga o Estado a proteger a vida. E tem a vida do feto, que é a vida intrauterina. Muito bem. Bom, através de um jogo de retórica, o Supremo diz, estou exercendo minha jurisdição constitucional. Mas não está. Ele está manifestando uma vontade política. Ele não quer mais o crime de aborto. Então, em vez de passar pelos 513 deputados federais e 81 senadores, 11 ministros que não têm voto popular decidem aplicar uma retórica jurídica, exercer jurisdição constitucional e revogar o crime de aborto. Eu acho que o Congresso que tinha que provocar audiências públicas, ouvir especialistas e refletir a vontade popular. Esse é só um exemplo. Bom, aí vem o Congresso Nacional e diz, bom, então faz o seguinte, já que vocês estão legislando, nós vamos nos transformar numa instância superior ao Supremo Tribunal Federal no Poder Judiciário. Então agora é o Supremo Congresso Nacional. Então agora, das decisões do Supremo, o Senado pode cassar a decisão do Supremo, que de certa forma é um exercício de poder legislativo. Faz uma análise geral, professor, um legislativo que quer julgar e quer administrar, porque está pedindo ministérios adoidados aí para o presidente da República. Um judiciário que não quer só garantir a supremacia da Constituição, quer legislar. E um governo federal que está pressionado por um poder judiciário cada vez mais atuante e por um legislativo que está pressionando. Afinal de contas, a população escolheu um presidente da República. Ele é o que menos manda? Bom, inicialmente, uma boa tarde, Capês, boa tarde a todos os colegas da mesa, boa tarde à produção da Jovem Pan, esse público fantástico que nos acompanha. Vou dar um abraço para 2 pessoas que mandaram um abraço para você em especial e para toda a Jovem Pan, o seu Henrique e a Bruna, que me encontraram em Moema e falaram que era para mandar um abraço para você. Um abraço para a Jovem Pan. Muito obrigado Henrique, obrigado a Bruna. Bom, vamos direto. Esse monstro que você trouxe, eu já falei várias vezes, não quero ser muito repetitivo, porque eu vou tentar desdobrar. Tem nome. Se chama presidencialismo de coalizão. Eu posso me orgulhar, e aí sem ser muito arrogante, mas sendo arrogante, tinha 20 e poucos anos, quando eu li a Constituição e vi aquilo que estava escrito no presidencialismo de coalizão, eu dizia, não é possível, isso aqui é uma imbecilidade, não é possível que ninguém veja que isso aqui não vai funcionar. Basta você criar um conjunto de elementos e colocar pessoas que tenham coragem em algum desses poderes para tocar o horror, e tocar o horror no sentido de ir até a extremidade lógica dentro dos poderes que lhes são dados pela má construção do sistema, nós teremos uma situação tal qual essa que nós estamos vendo aí. Mas vamos pegar o fato do que o deputado apresentou. É interessante. Ele está mudando muitas coisas superficiais para não mudar aquilo que é o essencial. O que ele está trazendo, ele diz que é para pacificar. Na realidade, não. É uma resposta que o Legislativo está dando para os abusos do Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito, as pessoas dizem assim, o Supremo Tribunal Federal é o último a errar. Eu digo, não. Só é dado o direito ao erro ao Supremo Tribunal Federal porque nós temos esse sistema político. Se o nosso Supremo Tribunal Federal fosse exclusivamente constitucional e não recursal, ele não seria dado o direito ao erro. Por quê? Porque a sua função seria apenas dizer é constitucional ou não. Se não é constitucional, não cabe a mim legislar. Cabe ao Legislativo. Volta para o Legislativo e deve ser prioridade na pauta e nas votações do Legislativo. Mas tem o grande problema para ver por que o sistema é tão errado e tão ruim. O problema não é nem do consequencialismo jurídico ou do ativismo judicial, porque isso é consequência da judicialização da política, que já é uma consequência do nosso sistema eleitoral, que consegue colocar partidos que não representam
porcaria nenhuma no poder. E nós temos um monte de partido representando nada. Nanico, basta um partido ficar irritado, ele provoca o Supremo, aí ele provoca o Supremo estão me dando esse poder, vocês não vão fazer nada? Eu faço. Daí é que vem um consequencialismo jurídico, em que os ministros do Supremo dizem, já que ninguém quer legislar, legislo eu, porque fui provocado. O passo seguinte é saber que foi dado poder suficiente e ninguém se contrapôs para ele pegar e dizer, então eu posso inclusive me autoprovocar, basta eu ter coragem para tanto. E aí que começam as deturpações. Mas, Suano, é o seguinte, o Daniel José, onde vai parar isso então? O Supremo está desautorizando o Congresso toda hora, usando retórica jurídica. E agora o Congresso quer desautorizar o Supremo. Mas vamos lá, aprova essa PEC. O partido lá menor, aquele que sempre entra, que leva as questões aquele partido pequeno que sempre entra levando as questões para o Supremo, sim, pega e alega inconstitucionalidade da emenda. Olha só. Então o Supremo o Congresso vai poder suspender toda decisão do Supremo que afrontar a Constituição. O Supremo diz, é inconstitucional essa emenda, porque sou eu que tenho que dizer quando afronta a Constituição, não você. Aí vem o Congresso e suspende a decisão do Supremo. Você entendeu? Entendi. Bom, boa tarde, Capês, Rafa, Renato, Suano, todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. Olha, a gente tem um sistema, né? Todo mundo já sabe, né? Um sistema composto por 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo e legislativo tem muito mais condições de fazer pesos e contramedidas, porque quando um projeto de lei é aprovado no Congresso Nacional e vai para sanção do presidente, ele pode vetar esse projeto, e o contrário também pode acontecer. Um veto do presidente pode ser anulado pelo Congresso Nacional também. Com relação ao STF, não me parece uma ideia tão absurda, na verdade me parece uma ideia até boa, criar esse projeto de lei, gerando a possibilidade de também, de alguma maneira, criar uma contramedida entre o Legislativo e o STF. É notável, todo mundo já sabe que o STF tem avançado muito, né, e que tem, em diversas maneiras, em diversos momentos, legislado de forma contrária ao que o Congresso, eleito pela população, realizou, e fica por isso mesmo. Então, me parece um projeto de lei que pode criar uma certa forma, uma contramedida entre legislativo e judiciário. Lembrando que no projeto, para assustar as decisões tomadas pelo STF, precisaria de uma maioria qualificada, uma votação de alteração, quase de alteração da Constituição, né? São 2/3 da Câmara dos Deputados e também do Senado. Então, não é algo que vai acontecer todos os dias, caso seja aprovado e isso entre em vigor. Não é algo que entraria todos os dias na pauta, não é algo que viraria uma farra, mas que, eventualmente, pode ser algo positivo. Lembrando que as intervenções que o STF faz sobre aquilo que acontece no Legislativo, né, na Câmara e no Senado, nem sempre são negativas. Por exemplo, uma decisão monocrática do ministro Barroso para impedir a implementação do piso salarial da enfermagem, no meu ponto de vista, foi algo positivo, porque os hospitais públicos de todo o país iam ter que fazer um milagre, a conta não ia fechar, iam ter que fechar, vários hospitais iam ter que fechar as portas por conta desse projeto que a Câmara e o Senado aprovaram. Então, nem sempre aquilo que sai da Câmara dos Deputados e do Senado é positivo, nem sempre o que sai do STF é positivo. Dito isso, eu também concordo com o Suano que o ativismo judicial está exagerado. Eu acredito que se a gente tem uma medida que deveria ser levada adiante, e talvez essa seja a mais importante e que já está em tramitação hoje no Senado, a imposição de um mandato de 8 anos para os ministros do STF, quando eles assumem ali a posição de ministros do STF e ter a possibilidade de ficar por 2, 3 décadas lá, vão atuar de uma forma completamente irresponsável e vão ter incentivos muito maiores para exagerarem nas suas funções. Então, no meu ponto de vista, esse é um projeto positivo. Eu não sou jurista, eu sou um economista, e quando a gente entende as coisas com uma visão sistêmica, dado que o Executivo e o Legislativo têm pesos e contramedidas,
o Legislativo e o Judiciário também terem, me parece algo razoável e que pode aí frear decisões, sobretudo monocráticas, erradas aí, que são feitas de forma recorrente por parte do STF. Rafael Macris, você é advogado? Não. Bom, também muitas pessoas que estão nos assistindo aqui não são advogados. E não precisa ser advogado para ver que vai dar confusão. Eu acho que não vai ter quórum para votar. Mas imagine o seguinte, o Congresso Nacional resolve agir unido pela primeira vez. Sempre vão ter aqueles partidos que perdem na votação e vão tentar ganhar no tapetão no STF. Mas o Congresso se une. E reúne 3/5 na Câmara e 3/5 no Senado e aprova uma PEC que altera a Constituição e permite ao Senado, ao Congresso Nacional, pelo mesmo quórum de emenda, suspender uma decisão do Judiciário. Aprovou. Agora, se, por exemplo, o STF descriminalizar a maconha, descriminalizar o aborto, por exemplo, vai lá o Congresso Nacional e suspende a decisão do STF. Aprovou. Aí vem um desses partidos minoritários, vai lá no STF e diz, espera um pouquinho. Eles estão querendo julgar agora, eles se transformaram em poder judiciário. O STF diz o seguinte, então, você tem razão, dou uma liminar, suspendo a eficácia dessa emenda e depois declaro inconstitucional esse movimento do Congresso. O Congresso vem e diz, opa, o Supremo declarou inconstitucional o nosso poder de suspender as decisões do Supremo. Vamos suspender essa decisão do Supremo. Você tem uma decisão do Supremo declarando inconstitucional. E, do outro lado, a norma que foi declarada inconstitucional, o Congresso aplica e suspende a decisão do Supremo. Como é que vai resolver esse confronto? Esse confronto é o maior confronto entre poderes da história da República, se vier. Capês, muito boa tarde a você, Daniel, Renato, professor Marcelo. É um prazer falar com vocês, com toda a audiência da Jovem Pan. E realmente a gente está vivendo um momento muito perigoso, Capês. E eu acredito que a gente está vivendo esse momento hoje por conta realmente dessa escalada do STF em querer agir como se tivesse sido eleito por votação popular, assim como os deputados e os senadores. E é claro para todos nós, e deveria ser claro para todos os brasileiros, que não é a função deles. Eles estão extrapolando, eles estão querendo decidir a respeito de descriminalizar aborto, eles estão querendo decidir a respeito de descriminalizar a maconha, eles estão querendo decidir a respeito do marco temporal das terras indígenas, e são questões exclusivamente a serem debatidas e votadas pelo Congresso Nacional. Isso pode virar um cabo de guerra sem fim e é a primeira vez nos últimos anos que a gente vê o Congresso se movimentando e batendo realmente de frente com o Supremo Tribunal Federal. Eles estão mostrando a força deles, Capês. Eles estão mostrando o que a gente sempre viu. Mas, Renato, eu acho o seguinte, eles estão mostrando a força deles. Estão mostrando. E tem que mostrar. Abaixaram demais as calças, tá certo? Agora estão reagindo um pouquinho. Pode até ser que não tenha um quórum para aprovar, mas e se for aprovado isso, é o que eu estou dizendo, e se for aprovado esse poder de suspender uma decisão do Supremo, e o Supremo dá uma liminar e suspender o poder de suspender as suas decisões, e vem o Congresso e diz, eu vou suspender a decisão que me suspendeu. Você entendeu? Mas Capês, o sistema é perfeito. Eu acho que se a gente rodar o mundo, a gente raramente... Quer dizer, a gente não vai encontrar nenhum país que tenha um sistema que funciona de uma forma ideal. Se fosse realidade isso, bastaria simplesmente copiar esse modelo. Não, veja bem. Eu quero colocar para a mesa. Isso pode gerar um paradoxo gigante. O que eu quero colocar para a mesa... As ditaduras e os autoritarismos, nos regimes supostamente democráticos, nenhum é tão imperfeito quanto esse. Peraí, mas veja bem, mas vocês não estão indo no ponto. O sistema não é perfeito, concordo, mas eu estou dizendo que há um risco do Supremo começar a declarar inconstitucionais leis e o Congresso Nacional suspender as decisões do Supremo e o Supremo dizer o seguinte, eu suspendo a decisão que me suspendeu. É isso que eu estou perguntando para o Renato e depois vocês podem aparteá-lo, não tem problema. Rafael, desculpa. O Supremo, eu acredito que ele acaba saindo na vantagem com relação a isso. Ele começar a dar um passo adiante naquilo que
lhe é de prerrogativa, ele leva vantagem. Renato, mas o que eu pergunto é o seguinte, não vai desmoralizar, então, o Congresso Nacional? Vai entrar de leão e sair de carneiro? Olha, totalmente. Para mim já está desmoralizado. A partir do momento que o Poder Legislativo permitiu, de uma certa maneira, justamente por termos um legislativo fraco, em que tem muitas pessoas com o rabo preso, partidos políticos querendo fazer acordo com o Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente só está tendo essa reação aqui só está sendo possível acontecer por meio da Frente Parlamentar do Agro, pela FPA. Eu acho que é a única forma que nós, enquanto população, temos de pressionar o legislativo. Certamente essas mudanças não virão por meio dos partidos políticos, mas sim por meio das frentes parlamentares. A Frente Parlamentar do Agro, a Frente Parlamentar da Vida, a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado tem que legislar sobre imposto sindical. Enquanto a gente deixar tudo na mão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não fizerem absolutamente nada, isso daqui que a gente está vendo é só o início do prenúncio do que você está falando, de uma grande guerra entre os poderes. Agora, Renato, olha só, nós temos a questão do marco temporal, que vai ser o nosso tema que vai entrar agora, né? A Constituição Federal está escrito, está no artigo 231, é só ler. As terras tradicionalmente ocupadas pelas populações indígenas serão demarcadas 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Inclusive, no ato das disposições constitucionais transitórias, é fixado um prazo já para fazer essa demarcação. O Supremo diz, não, o que está escrito não vale. Na questão do marco temporal, o STF julgou que a tese para a demarcação das terras indígenas é inconstitucional. O Supremo diz que o que está escrito na Constituição, aprovada pelo Poder Constituinte originário, é inconstitucional. Não estou entendendo. Está escrito na Constituição. Ela foi aprovada pelo Poder Constituinte originário, não é nem emenda constitucional. E é inconstitucional a Constituição? O Supremo diz, então, que é inconstitucional a Constituição, porque fere os direitos dos povos originários. A Constituição é de 5 de outubro de 88, virou inconstitucional agora? Já o Senado decidiu o contrário. Quer dizer que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o marco temporal. Mas o Senado decidiu o contrário, aprovando por 43 a 21 o projeto que estabelece o marco como referência para a definição das áreas. E mesmo se o presidente Lula sancionar a lei, o projeto certamente será questionado no STF e a Corte vai considerar inconstitucional. Em outras palavras, a decisão da Suprema Corte deverá ser seguida na prática. Ô, Suano, então, para que aprovar, então? Ou você vai até o fim ou não vai? O Congresso é só blefe, é isso? É um bando de deputados, ou vamos tirar a palavra bando, um amontoado de deputados e senadores que grita, xinga, põe o dedinho na boca, chupa e fala, eu estou protestando, eu não gostei, tira o meu poder. Fazem muitos vídeos para a rede social. Fazem vídeos para a rede social. Suano, pelo amor de Deus. Então, assim, agora é a hora de ver. Vamos ver que reação que vai ter. Olha que coisa curiosa. Eu sempre me preocupo antes com a estrutura, para depois olhar as pessoas. Porque muitas estruturas, elas retiram das pessoas o que elas têm o que há de pior. Por isso que eu critico a estrutura que nós temos aí, a engenharia institucional que nós temos. Mas olha que coisa curiosa. Eu me alonguei muito, eu acabei não falando das reformas que poderiam ser necessárias, que batem exatamente nisso que você está falando, Capês. Olha que coisa curiosa. Eu vejo isso mais como um sintoma desta doença que nós temos, que não é na existência de 3 poderes que estão atrapalhados num sistema de pesos e contrapesos. Na realidade, nós estamos descobrindo que nós temos 4, 5, 6, 7, 8 poderes brigando, porque os 3 poderes originários não sabem o que fazer. Eu vou pegar uma coisa maravilhosa que o Daniel falou a respeito de decisões positivas do STF. É verdade, o STF pode ter decisões positivas. De vez em quando, né? Não, é verdade, eles podem ter decisões positivas, mas tem um detalhe.
Quando a gente pega a Constituição, por qual razão na Constituição a disposição da ordem é, primeiro se descreve o Poder Legislativo, porque esse representa todo o povo. Depois descreve como funciona ou como deve ser estruturado o Poder Executivo, porque este representa um pedaço do povo, mas é obrigado a governar para todo o povo. E depois vem o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, que não representa ninguém. Ele é indicado exatamente para garantir um certo equilíbrio, mas o papel dele é apenas verificar as questões jurídicas e não as questões políticas, porque você não pode politizar. Quando a gente olha desse sistema, por exemplo, as reformas que foram... Mas, Suano, desculpa, o Supremo tem que olhar as questões jurídicas. Acontece que você, através da retórica jurídica, você pode tomar qualquer decisão política, porque você vai o seguinte, isso aqui viola o princípio da dignidade humana, então eu vou considerar inconstitucional. Mas aí é que está... Essa é a questão. Não, mas aí é que está o detalhe. Isso aqui viola o princípio da dignidade humana. Se ele está trabalhando constitucionalmente, ele diz, viola o princípio da dignidade humana, que está na nossa Constituição. Ele não tem que inventar o que é o princípio da dignidade humana. Daniel, o Daniel, mas peraí, mas deixa eu concluir. Senão vira papo esquizofrênico. Tem um detalhe, por exemplo, quando o Daniel falou das decisões monocráticas. Isso é uma aberração. Decisão monocrática é uma aberração de qualquer sistema jurídico e qualquer sistema político. O ministro Supremo não pode ter decisões monocráticas. Isso deveria ser vetado. Aí foi legal quando você falou a questão do sistema de peso e contrapeso, que é uma medida que é adotada pelo Legislativo para se contrapor. Só tem um detalhe. Isso não está indo naquilo que deve ser mudado. Primeira coisa que tem que ser mudado, acaba com a função recursal do Supremo, acaba com o foro privilegiado, que acaba com o sistema de negociação entre Legislativo e Judiciário, acaba com isso. Depois, retira o TSE como um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, que se cria um quarto poder. E acaba, entre elas, com a decisão monocrática dos ministros. Mas isso é muito importante. O Suano está sonhando. O Suano está sonhando acordado. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Basta ter coragem do Legislativo. É isso que o Legislativo tem que mudar, ao invés de estar fazendo isso. Eu acho que assim, vai ter uma quebra de base. Diante do que a gente tem num cenário, num horizonte visível do que é possível fazer, eu acredito que o projeto de lei proposto pelo deputado de Minas, ele é positivo. O projeto que está tramitando no Senado, que coloca um prazo para o mandato dos juízes, dos ministros do STF, ele é positivo, porque de alguma maneira vão limitando essa capacidade infinita de poder que o STF tem. E que, nesse caso do marco temporal, vai criar um prejuízo enorme no país, uma insegurança jurídica enorme. De fato, não é uma questão preto no branco, tem uma zona cinzenta clara ali, porque é uma questão que está na Constituição, mas que quando você olha o artigo diz que as populações indígenas têm direito às terras tradicionalmente ocupadas. Interrompe e fala, eu não vou monopolizar, eu vou falar rápido para não tirar nem apartei e fala. Mas tem um detalhe. Tudo bem, aí você fala, é legal para se contrapor. Com todo respeito, não é legal para se contrapor coisa nenhuma. O que ele tem que fazer é definir quais são as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Ponto final. Olha o que vai acontecer. Eles definiram lá o marco temporal, o Supremo disse que é inconstitucional, uma coisa que é constitucional, porque eles inventaram que eles são o poder constituinte. Concorda, Daniel? Concorda? Aí, o que faz? Deixa ele falar agora, mas espera aí, deixa eu encerrar. Aí, o que eles fazem? Criaram agora uma forma de constranger o Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer? Basta ter um partideco que provoca o Supremo, vai ficar uma queda de braço. Sabe quem está perdendo com isso? Os produtores, as populações indígenas, a sociedade brasileira e como é que o Supremo vai fazer? Agora eu vou fazer... O Supremo não. Agora eu vou fazer greve. Sobre muitos problemas, mas não está falando sobre soluções. A questão é o seguinte, Suano. Mas se esse projeto tivesse em vigor já, se ele já existisse na nossa Constituição, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional poderia, de uma forma muito simples, vetar, assustar essa decisão feita pelo STF, que foi extremamente prejudicial para o nosso país. Porque, no final de contas, quando você não tem... E aí que tá... É mais um problema muito grande. Assim, acho que um passo atrás, um dos grandes problemas que a gente tem em questões legislativas no nosso país é a falta de clareza. São leis mal escritas, são leis sem análise, são leis assim que alguém tira da cabeça
e que protocola e de repente é aprovado e quando a gente vê, cria uma série de problemas. Então, quando você coloca lá na Constituição que as populações indígenas têm direito a terras tradicionalmente ocupadas, você não deixa claro o que quer dizer tradicionalmente ocupadas. Então, a gente tem que ser pragmático. E, ao ser pragmático, tem que definir uma data. E tem que definir uma data que seja a data da Constituição. Constituinte então, fez. Bom, exatamente. Agora, Rafael, nesse caso, só para concluir aqui, Capês, nesse caso, se esse projeto que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, desse deputado de Minas Gerais, que susta as decisões do STF com maioria qualificada, existisse e tivesse em vigor, a gente teria uma forma de rever esse absurdo. Vou dizer um outro absurdo que aconteceu nos últimos anos, que poderia ter sido revogado se a gente tivesse essa lei em vigor. A anulação da condenação do presidente Lula. Bom, Rafael, deputado Domingos Sávio, vamos ouvir os dois agora. Deputado Domingos Sávio, eu conheço o seu trabalho, sou uma pessoa séria, tem um trabalho consolidado, consistente, mas não adianta iniciar uma providência que não tem chance de ser aprovada. Não vai ser aprovado essa emenda constitucional com 3/5 em cada turno, ela é inconstitucional, o Supremo vai declará-la inconstitucional e pode meter os pés pelas mãos. Não seria melhor, como eu não posso perguntar para o senhor, vou perguntar aqui para o Rafael Macris, não seria melhor questionar a questão dos mandatos fixos para ministro do Supremo Tribunal Federal, rever a competência constitucional da Suprema Corte, que está se transformando numa vara criminal comum, está julgando crimes comuns, inclusive de pessoas que não têm foro privilegiado. O que você acha, Rafael? Os que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, eles estão extrapolando todos os limites, né, daquilo que está previsto e que eles devem fazer. Mas mais do que isso, Capês, eu acho que a gente está falando muito aqui... No momento que sou obrigado a te interromper por uma única razão. Diga. São 14 horas e 35 minutos. Repita. 14h35. A gente está falando muito de juridiquês aqui, mas quem está assistindo a gente quer saber o que, de fato, vai interferir na sua vida. É isso aí. Temporal, atenção, vamos decretar o fim do juridiquês nesse programa. Vai você, Rafael. O negócio é o seguinte, Capês, a gente está falando sobre fim do marco temporal. Isso coloca em risco a segurança jurídica que a gente tem no Brasil quanto às terras e pode causar uma guerra entre as populações. Inclusive, a cidade de São Paulo aqui é uma cidade indígena. Você pega Morumbi, você pega Itaquera, você pega vários outros bairros, eles vieram dos indígenas. E se os índios chegarem aqui, a tribos indígenas chegarem aqui em São Paulo e falar, não, essa terra é minha por conta da gente estar aqui em 1500, 1600, e quem que vai defender esse pessoal? E a gente vê uma força muito grande vindo de ONGs internacionais que tem muito dinheiro fazendo essa pressão em cima de uma galera da esquerda, em cima do Supremo Tribunal Federal, uma questão que ela não vinha sendo debatida antigamente. A gente não vê tribos indígenas pedindo mais terras a todo momento. A gente vê, claro, aqueles índios de televisão, aqueles índios engravatados que vão até o Supremo Tribunal Federal, vão até a Câmara. Com a camisa do Milan. Com a camisa do Milan, aqueles índios de iPhone, de Hilux, esses aí você vê discutindo essas questões. Agora, pergunta se os engravatados da Câmara Federal, pergunta se os engravatados do Supremo Tribunal Federal, eles estão indo perguntar nas tribos indígenas, eles estão indo falar com essas pessoas, ver a realidade dos pequenos produtores. Você acha que a gente vai resolver o problema que é sério com relação à população indígena que a gente tem no Brasil, dando mais terras para eles, Capês? É claro que não. A gente tem um problema de saúde muito grave com essas populações. E essas pessoas que estão trabalhando aí, parece que elas estão brincando com a vida dos índios. E a gente não pode deixar uma coisa dessa acontecer e os estrangeiros interferirem diretamente no país, porque tem um interesse em cima disso daí. Eles não estão pondo dinheiro à torto e direito aqui nas ONGs ambientalistas, né, no país por conta de nada. Eles têm interesses em ocupar terras produtivas aqui no Brasil. Eles têm interesse em ampliar subsolo, a parte preservada. Inclusive, é engraçado você observar que nessas questões, justamente as áreas de preservação que eles estão colocando são as melhores áreas para minério, as melhores áreas para agricultura, para dificultar a produção de alimento aqui no Brasil, para o nosso alimento ficar mais caro e para a gente se manter lá em 1.500 e eles poderem exportar alimento para todo mundo. Deixa eu só ouvir o Renato primeiro. Eu só quero... Eu queria fazer uma pergunta para o Renato. Se está dando tanta confusão
A Constituição não vale, então, a Constituição. Não é 5 de outubro de 88. Tá bom. Não seria melhor, então, fazer um projeto dizendo qual é o marco temporal, discutir no Congresso e aprovar? É dessa data, então? Sem dúvida, Rapê. Só que a gente vive um problema hoje, que é o seguinte: tudo que o Legislativo pensa em fazer, que de alguma maneira vai contrapor a opinião da Suprema Corte, o Legislativo não faz. E não é de hoje. Você pega, nos últimos anos, a gente teve veto a decisões monocráticas de ministro do STF, a gente teve vetado o projeto que foi aprovado, que falava para limitar os prazos que os ministros tinham para fazer. Hoje a gente está discutindo aqui, de alguma maneira, para que o STF, né, como o professor disse, haja como deveria, como corte constitucional, ao invés de ficar julgando dezenas, milhares de processos. Mas quem tem que decidir isso, quem tem que colocar quais são as atribuições, as competências do Supremo Tribunal Federal, deve partir do Legislativo. Só que a gente tem um Legislativo que muitas vezes é covarde e que muitas vezes, como o Daniel disse aqui, não tem sequer a competência para definir quais são as atribuições dos outros poderes. Qual é a atribuição do STF. E um defeito que é grave, é desunido. Porque são partidos, então o Legislativo é feito para entrar em confronto consigo mesmo. E é aí que ele se enfraquece. Mas é fato que toda vez que um poder avança muito, os outros vão de alguma maneira tentar frear. Esse é o sistema que a gente tem. E o que está acontecendo com o STF é um absurdo, né? O ativismo judicial é infinito e por aí vai. E o Legislativo está começando a encontrar algumas formas de tentar frear um pouco desse avanço exagerado do STF. No meu ponto de vista, a iniciativa que deveria ser priorizada, dentre todas essas que existem, é a PEC 16 de 2019, que coloca um prazo para o mandato de um ministro do STF. É um começo para a gente começar a te iniciar, né, de uma forma muito clara, a também colocar limites para o STF, que hoje tem uma atuação completamente desproporcional. Daniel, deixa eu só fazer um adendo na linha do que o professor Capês falou, da desunião do Congresso, etc. A gente está falando aqui, muitas vezes, de leis que são aprovadas no Congresso Nacional. Aí vai lá o partido que não teve, né, a votação que ele queria, que perdeu, né, no voto, no Legislativo, vai lá e vai chorar. Judicializa. E judicializa no Supremo Tribunal Federal. Isso acontece direto. Agora, se a gente tem um mecanismo que consegue anular essa decisão frustrada aí do STF, né, que vai na contramão daquilo Daniel, que a Câmara dos Deputados quer, já é uma chancezinha a mais que a gente tem de reverter algo errado. Essa medida tomada não é uma medida para produzir sistema de pesos e contrapesos. Ela vai produzir uma ruptura, porque ela está gerando uma queda de braço em que basta ter um acordo adequado com um pedaço do Legislativo ou Executivo. Mas não é um pedaço do Legislativo. Não, tudo bem. É uma parcela significativa. Para você conseguir fazer maioria de 2/3 na Câmara dos Deputados e no Senado, é muito difícil. Tudo bem, mas você pode bloquear esses 2/3 tendo 1/3 mais 1. Se você tiver 1/3 mais 1... Mas hoje não tem nada. Eu vou colocar para vocês dois... Não, eu vou colocar para vocês dois esse ponto, tá? Para vocês prosseguirem o debate. Hoje não precisa ter ninguém. Você consegue 3/5. Muito bem, você consegue 3/5. Não, você consegue 4/5 em 2 turnos. E aí, um ministro com uma liminar suspende. Exato. E tem mas esse é a desmoralização. Você então, a resistência que você vai fazer. Você foi legislador. Você sabe que dentro da estratégia legislativa, muitas vezes a tua preocupação não é produzir os 3/5 que você precisa. Você precisa os 2/5 mais 1 que são necessários para bloquear a aprovação de algo que é contra a intenção do outro. Hoje em dia a gente não tem nada que freie, que suste uma decisão do STF. Você pode ter 100% dos deputados certo, mas é o que eu acho 99,9% dos senadores. Você não vai mudar. Isso vai gerar ruptura e mais esculhambação. Só queria pegar um elemento que o Rafael trouxe, a questão do marco temporal, quando ele trouxe. Veja, eu falo para todos, eu sou descendente de indígena. Veja, eu sou descendente da tribo dos tucanos, lá da fronteira do Amazonas com o Peru. Índio não quer ser... Chegamos a ser também descendente dos tucanos, não? Não, vocês foram. Mas não é aquele passarinho político, não, é outro passarinho. Mas deixa eu só concluir. Qual é o detalhe que tem? Índio não quer ficar andando de tanga, ao contrário do que dizem. O que tem que ser definido é se eles são
cidadãos brasileiros ou não. Se são cidadãos, eles têm que estar com todos os direitos do cidadão brasileiro e dado a eles a todas as oportunidades, ao invés deles serem animais de zoológicos de ONGs. Que é isso que as ONGs querem, e antropólogos que ficam justificando bolsa de estudo no CNPq, ou quer que seja, para estar indo lá trabalhando como se estivesse assistindo o filme da Pocahontas. Com todo respeito, eu acompanhei lá no norte do Brasil o debate com populações indígenas e parte deles, sabe o que eles querem? Eles querem empreender, eles querem poder produzir numa agricultura que não é agricultura familiar, eles querem virar agronegócio, eles querem explorar aquela terra cujo subsolo tem trilhões de dólares. Eles querem fazer negócio com empresas que podem explorar a biodiversidade de uma maneira sustentável para gerar fármacos, que é o outro trilhões de dólares que tem ali. Sabe o que estão fazendo? Isola-se isso como se isso fosse proteger uma selva com um bando de animais para um futuro daqueles que estão lá fora, que não somos nós. É o seguinte, pessoal, vocês ficam aqui como se só tivesse um assunto no Linha de Frente. Tem outro assunto agora também importante. Mas esse rendeu bem aí. Vocês querem ficar nesse assunto rendendo aqui o nosso espectador, que é outras coisas também. Porque o pessoal acha que tudo é bala de prata. Com uma coisa se resolve todos os problemas. Não se resolve, mas também uma coisa. Mas já identificamos que não tem lobisomem. Então vamos encher os lobisomens de porrada. Bom, não estou gostando que está todo mundo de mãozinha dada aqui, concordando. Isso aqui é debate, isso aqui não é para ficar fazendo graça um pro outro.